Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Vão participar analisando as notícias com você a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A primeira notícia é bem interessante, na verdade as duas primeiras, que são antinotícias, deveria ser sempre assim, né? A Vigilância Sanitária de Santos fez uma fiscalização no mercado de peixes, na ponta da praia, onde há 20 boxes, e não encontrou nenhuma irregularidade documental, nem de quantidade de gelo, nem de acondicionamento errado dos peixes, tudo perfeito. E o PROCON, em Guarujá, fez uma fiscalização também nos estabelecimentos que vendem chocolates. Tanto peixe como chocolate são produtos muito vendidos, muito comercializados nessa Semana Santa, na Semana da Páscoa. Também não encontrou irregularidades, Benjamin. Boa tarde. Boa tarde. Você sabe que eu já fui secretário de saúde e o único órgão que não pode funcionar sem a vigilância. A vigilância é paga para encontrar irregularidades. Que bom a gente brinca com isso, que o mercado de peixe, que é um ponto tradicional da nossa cidade, está ok nas condições sanitárias. Eu sou usuário de lá. É muito gostoso a gente ir naquele mercado e principalmente ver as garças na frente. A gente sabe que elas estão lá porque os mangues foram destruídos, mas é um encanto a mais. E a Vigilância de Santos, há muitos anos, ela tem um bom tratamento, ela é eficiente e a gente não tem surtos de gastroenterocolites na cidade há muito tempo. Quanto ao mercado do chocolate no Guarujá, chocolate é um pouco mais difícil estar adulterado, porque o produto já vem praticamente pronto, a não ser aquelas lojas que manipulam seus chocolates. Mas acho que Guarujá, se jogasse a vigilância lá na área de Vicente de Carvalho e visse o comércio clandestino de carne de boi e de porco, acho que a notícia não seria uma antinotícia. Inclusive que essa notícia fica mais interessante ainda, Renata, porque há 2 ou 3 semanas atrás houve uma blitz da Vigilância Sanitária em Santos que autuou vários estabelecimentos, inclusive o tradicionalíssimo Café Carioca, no centro da cidade, um açougue na Vila Belmiro, um restaurante lá no Jardim Rádio Clube, né? Teve várias autuações. Dessa vez não encontraram nada no mercado de peixe, o consumidor pode até ficar mais tranquilo. Quanto a essa parte, quanto ao preço, a coisa está complicada, né? Primeiro, boa tarde, doutor Benjamin, Paulo, todos que estão nos assistindo. Eu, particularmente, fiquei bastante contente com essa notícia do mercado de peixes, porque, embora seja um comércio privado, né, são permissões daqueles boxes, o mercado de peixe é um equipamento público do município, né? Nós somos responsáveis pela gestão do equipamento. Eu sempre brinco lá na prefeitura, a gente que fecha a porta, a gente que abre, a gente que apaga a luz, a gente que é responsável pela limpeza. Então, a gente tem uma corresponsabilidade por tudo que acontece ali. E, fatalmente, se encontrada alguma irregularidade, a prefeitura vai responder por isso conjuntamente com os responsáveis pelos boxes. Isso faz parte de um trabalho conjunto, de uma fiscalização constante, que é a nossa secretaria responsável, que é a Secretaria de Empreendedorismo, né, e Turismo, da secretária Selen, e a gente faz um trabalho de vigilância constante agora, nessa época, sem dúvida, precisamos dar o exemplo ali, porque a gente sabe o quanto que o mercado de peixes funciona nessa época do ano. Em relação ao comércio, a gente tem que realmente torcer para que a vigilância continue, não encontrando, mas continue atuando bem. Mas também precisamos ter bastante cuidado com a forma como essas notícias elas são divulgadas, para que não sejam desmoralizados comércios tradicionais da nossa cidade, às vezes por uma falha, um erro, que são passíveis de correção. Você disse que o mercado de peixe é um equipamento municipal, ou a atividade comercial
ali desenvolvida é terceirizada, aí já na verdade, concedida, né? Na verdade, são permissões de uso dos boxes. Assim como acontece com os quiosques da praia, os quiosques da praia são todos públicos. O que a gente faz é a permissão do uso daquele quiosque mediante um pagamento mensal. O empresário, então, é um permissionário. É um permissionário. É interessante que no mercado de peixe tem um restaurante em cima, é permissionário. Já também. o restaurante em cima, por isso que a gente fala que o restaurante em cima foi uma licitação. Nós fizemos uma licitação também para permissão, só que para a atividade restaurante, é uma atividade diferente. Quem ganhou foi o chefe Dário, né? Isso, o restaurante é o Paru. Exatamente. E tem uma característica interessante, o restaurante fica em cima dos boxes de peixe e não tem cheiro de peixe, né? Porque parece que tem lá todo um sistema, né, de e climatização. E o mais interessante é que eu ainda não comi dessa forma, mas dizem que você pode comprar o peixe e ser feito ali na hora no restaurante. Eu também nunca fiz dessa maneira, mas é um restaurante original, com pratos diferentes, assim, bem interessante. Benjamin, essa semana, várias pesquisas Datafolha foram divulgadas. E uma delas, divulgada ontem, dá conta de que tanto o bolsonarismo como o petismo encolheram um pouquinho, uma coisa mínima, de dezembro para cá. O bolsonarismo encolheu de 25% para 22% de brasileiros que se dizem bolsonaristas. E os petistas encolheram de 32% para 30%, os brasileiros que se dizem petistas, que é uma porcentagem que a gente tem certeza que essa pesquisa não está errada, né? Tem 30% de petistas e 20% de bolsonaristas, né? Eu acho que a gente começa a ver um pouquinho a luz no final do túnel da divisão das pessoas. Me apresento como sendo petista há muitos anos e a gente sempre trabalha com 30% de intenções. Nas cidades em votos, reduz entre 13% e 15% são os votos de inerciais dessa legenda. O bolsonarismo é um fenômeno mais recente e por isso que ainda é um pouco palatável. A gente não consegue medir exatamente quantos são. Mas o que a gente espera é que as pessoas se apresentem nem como um lado nem como o outro, principalmente como brasileiros, em que você pode, em determinado momento, apoiar um candidato, outro candidato, baseado no bom senso. Existem pessoas que são filiadas, militantes, perfeito, mas eu não tenho que ser anti-bolsonarista por si só, nem anti-tucano, nem anti-progressista. A gente passou por um momento de divisão muito forte, em que se as pessoas não pensassem como a gente, automaticamente eram nossos inimigos. Por incrível que pareça, eu acho que existem medidas boas em todos os lados. O governador de São Paulo, que é um bolsonarista Nutella, ele disse que não é raiz, por exemplo, hoje ele acerta quando anuncia a intenção dele de mudar o palácio do governo para o centro dessa cidade, numa tentativa de recuperar o centro histórico, tirar a Cracolândia de lá. Acho que a gente precisa amadurecer a nossa jovem democracia em que as cores partidárias não sejam semelhantes às cores de um time de futebol, em que eu torço com paixão. Política se faz com razão. Renata. Exatamente, acho que não tem muito que acrescentar que o doutor Benjamin falou. Eu me considero que me encaixo exatamente nesse perfil que ele traçou. Eu não sou petista e não sou bolsonarista, mas sou contra essa política fascista, autoritária e quase ditatorial que a gente estava vivendo nos últimos anos. É muito triste que a gente tenha que a cada 4 anos buscar o remédio, né, o antídoto para a doença. É como se a gente não estivesse progredindo, mas sempre retroagindo para tentar consertar aquilo que está muito ruim. E a gente está criando ali uma legião, uma grande parcela dos eleitores que não votam necessariamente nas suas escolhas como aquilo que entendem ser o melhor, mas contra aquele que está no poder ou contra aquele com o qual não concorda. Então, se a gente caminhar, se espera daqui para frente com a redução dessa parcela da população radical, a gente tenha uma democracia realmente válida e realmente eficaz.
Eu lembro que aqui no Opinião Litoral, nós saudamos o resultado da eleição do ano passado como uma etapa do amadurecimento da democracia brasileira, né? A formação de dois grandes blocos, um mais conservador, outro mais progressista, é assim que se fala, né? Ou direita e esquerda. E a alternância no poder se dá justamente por esses números que foram mostrados. Se tem 30% petistas ou progressistas e 22% bolsonaristas ou conservadores, tem 48% que podem ir para um lado ou para o outro, dependendo se o governante, se o líder é mais carismático ou menos carismático, se o governo funcionou melhor ou funcionou pior, e o que garante um elemento que é fundamental na democracia, que é a alternância no poder, né? Exatamente. O mais problemático no nosso país, doutor, que é muito mais politizado do que eu, talvez possa falar melhor, é que nós temos um sistema político presidencialista disfarçado, né? Porque nós temos, na prática, um país que funciona nas mãos do poder legislativo. O poder executivo pouco faz se não tiver uma aliança dentro do legislativo que consiga fazer as políticas públicas acontecerem e os projetos do poder executivo. Então, a gente acaba tendo uma direita e uma esquerda comungando de um mesmo sistema político, o que torna muito difícil as mudanças efetivas da sistemática de governo e da política do país, independentemente de quem esteja no poder. E, Renata, eu acho que você aborda perfeitamente a colocação, mas eu acho que é um pouco pior. Nos últimos anos, nós vimos também o terceiro poder, o poder judiciário, se intrometendo demais nas decisões de governo do dia a dia. Goste ou não das decisões, elas não são apropriadas. Eu lembro quando no auge da pandemia, claro que eu fiquei feliz porque foi tirado o poder de fazer besteiras do antigo presidente, mas não era o judiciário que deveria ter feito isso, era o bom senso do presidente. Não existe um único prefeito neste país que após o seu mandato não tenha um problema enorme com o judiciário, porque tudo é discutido, tudo é questionado. Qualquer projeto hoje para ser implementado, existe um delta T de tempo muito grande. Uma saída para isso foi a criação das OS, que também se mostraram problemáticas. Acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais isso e dizer de fato, o povo votou num plebiscito, escolheu o sistema como sendo presidencialista. É claro que o judiciário, é claro que o legislativo são contrapesos, mas é o executivo que tem que tocar o dia a dia. Agora, tem uma característica da política brasileira e da vida social brasileira atualmente que é interessante, é que tudo, absolutamente tudo vaza. E vazou uma conversa entre o Guilherme Boulos, deputado do PSOL, e o apresentador José Luiz da Atena, em que eles articulam uma negociação para disputarem juntos a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. O Boulos mal acabou de se eleger deputado, nem sentou direito na cadeira, já está pensando em se candidatar a prefeito. E o da Atena, o apresentador José Luiz da Atena, eu tenho a impressão que toda eleição ele é pré-candidato e nunca na eleição ele é candidato. Deve ser umas 19 eleições, Renata, que ele é pré-candidato da Atena. Eu acho que ele tem um ego, 19 né? com exagero, né? Umas 5. Ele deve ter um ego bastante inflado para achar que ele tem realmente condições de sempre no futuro ser candidato e negociar com qualquer um, né? O mais interessante é que atira para qualquer lado, negocia, é o que eu estava falando agora. A que lado, suposto lado, pertence o da Atena, né? Ele tá onde dentro desse sistema político aparentemente dividido entre direita e esquerda? Agora a gente tem um tremendo de um mal-estar entre o nosso deputado, que também não parece que não está preocupado em ser deputado nesse momento. A gente vive num país em que o Poder Executivo, ele tem 4 anos num primeiro mandato. O primeiro ano para tentar se amoldar ao que aconteceu no governo anterior. O segundo para tentar fazer alguma coisa. O terceiro já para pensar na reeleição. Então fica difícil. Enquanto a gente comungar desse sistema político, onde os interesses pessoais eles estão
colocados em primeiro lugar e não o interesse realmente da população, da continuidade dos projetos, da continuidade das políticas desenvolvidas, daí fica um pouco difícil a gente caminhar para frente no Brasil. Para o Benjamin tem uma pergunta interessante aí. Quem que vai trair quem? É o Boulos que vai trair o PT com o Datena ou é o PT que vai trair o Boulos, sabe-se lá com quem? Ou é o Datena que vai trair o Boulos e o PT? Só para a gente lembrar, assim, eu gosto muito dessas duas figuras, tanto o Boulos quanto o Datena, porque são pessoas icônicas no seu segmento. O Datena, ele era cotado para ser o vice-prefeito na chapa do Bruno Covas. Depois ele foi cotado para ser o candidato a senador na chapa com o Tarcísio, atual governador. E agora se oferece para ser o candidato a vice-prefeito com o Boulos. Se eu fosse o Boulos, eu não cairia neste canto da sereia. O que o Datena consegue é aumentar estupidamente a sua audiência cada vez que ele se lança ou cada vez que uma conversa dele é vazada. O Datena é um grande comunicador, mas faz uma política muito complicada. Guilherme Boulos é uma esperança da esquerda, na renovação da esquerda no Brasil. É um cara que vem da sua trajetória com os movimentos sem moradia, é uma pessoa que tem engraçado, assim como a nossa comentarista, ele é filho de médico. O pai dele é um grande infectologista, participou muito agora na época da Covid. E ele tem uma construção de vida muito interessante. Também é verdade que uma eleição começa no dia seguinte que a outra termina. A gente não tem essa falsa noção de que é isso, mas é o que acontece. No dia seguinte que as urnas são fechadas, você já pensa em 2 anos para frente, neste caso, quem serão os candidatos a prefeitos, daqui a pouco quem será o candidato a governador. Política é assim. Mas me estranha que numa conversa privada, dentro da casa, parece que do Boulos, em que havia o Boulos, um assessor, o Datena e o Neto, o ex-jogador, alguém conseguiu vazar a conversa. Quem será? Tudo vaza no Brasil, o vazamento é absoluto e restrito. Agora, vale a pena alguém contabilizar o número de pré-candidaturas do Datena e sugerir aí um verbete no livro dos recordes, o livro Guinness, que dificilmente alguém já foi mais pré-candidato a cargos executivos e legislativos do que o Datena. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com Opinião Litoral, a Renata Reis, o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você e uma dessas notícias é extremamente triste. Ontem, no Opinião, nós comentamos ameaças feitas pela internet de massacres no dia 4 e no dia 5 de abril, ontem e hoje, em escolas públicas de Guarujá. O massacre aconteceu em Blumenau e foi um massacre assim, de uma tristeza numa creche, uma coisa assim horrorosa, Benjamin. A gente não tem o que comentar. São 4 crianças mortas, parece que 4 crianças feridas, um psicopata que após o massacre saiu tranquilamente, pulou o muro por onde tinha entrado, pegou a própria moto e foi até o batalhão militar, se entregou, se recusa a falar. Eu sou um libertário e defendo a vida, sou médico, mas não tenho como defender a vida dessa pessoa. Não há atenuante, não há explicação. Ele invade e destrói a vida, não só dessas 4 crianças mortas, dos seus familiares, de toda uma comunidade. O que eu defendo é que a gente pare de comentar essas notícias. Isto é auto-incentivador. Os psicopatas escutam e querem cada vez mais aparecerem. Acho que a gente precisa parar isso. Em segundo ponto, está na hora que a inteligência da Polícia Militar, a BIM, comece a frequentar os espaços sombrios da internet, dark web, a internet profunda. Porque uma das características, esse caso de Blumenau não sei ainda, mas a da professora esfaqueada, é que dias antes o assassino disse o que iria fazer. Bola cantada.
Na semana passada, nós comentamos aqui que ataques desse tipo, desde 2002, eram 23 no Brasil, 24 com esse. E desde agosto do ano passado, era o 9º, esse ataque em que a professora morreu, que o Benjamin citou, esse é o 10º. É muito complicado porque a gente tem as pessoas, tão logo acontece esse tipo de episódio, elas falam muito em falta de segurança, né? Falta de segurança pública. Infelizmente, nós estávamos conversando aqui, eu e o doutor, antes de iniciar o programa, justamente sobre isso, o tipo de situação que medidas de segurança só ostensivas não vão resolver. Você não tem como ter, infelizmente, um policial militar em cada lugar onde as pessoas estejam, e ainda que você tenha segurança pública ostensiva nas escolas, essas pessoas que articulam esse tipo de ataque, elas não acordam de manhã, vão lá e pulam o muro, né? Na grande maioria das vezes, elas já se preparam para isso, elas fazem parte, como o doutor Benjamin falou, de comunidades voltadas, eles têm agentes, não diria nem financiadores, mas influenciadores dessas circunstâncias, pessoas que compartilham desse pensamento distorcido, sem nenhum critério de princípios ou de valores. A gente está vivendo um momento bastante complicado, onde a gente se depara todas as semanas com notícias tristes voltadas normalmente nessa área de segurança e assustadoras, até que ponto a mente humana ela chega, e chegando muito cedo, né? Uma parcela da população muito jovem se envolvendo nesse tipo de comunidade voltada. E muitas vezes, não só na Dark Web, eles já são tão ostensivos que eles chegam a partilhar esses pensamentos na internet, que todos nós temos acesso. Então, é uma única forma de você minimamente reduzir os efeitos desse tipo de situação e até mesmo essas situações, com esse trabalho realmente de inteligência, de tentar acessar essas comunidades que influenciam esse tipo de comportamento dos nossos jovens e, sem dúvida nenhuma, né, o investimento básico em educação para que você crie uma população com mais valores, mais princípios e mais respeito à vida humana. A cidadania incluiria a observação, né, desse tipo de comportamento que pode chegar a esse ponto de produzir um massacre como esse. Então, distúrbios comportamentais anteriores, quando evidenciam, a gente pode divulgar isso e as pessoas que observarem tomarem providências antes de acontecer, porque realmente a Renata tem razão, é impossível evitar alguma coisa que é planejada meticulosamente. O rapaz que matou a professora, realmente ele avisou numa rede social que ele iria agir, né? Mas onde a pesquisadora Thelma Vinha, da Unicamp, que fez o levantamento de quantos ataques foram nos últimos anos e nos últimos meses, ela disse assim, a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe onde e quando. É impossível prever onde e quando. Então, a única coisa que dá para fazer para evitar é observar alguns distúrbios de comportamento que podem levar a um caso desses aí. O Benjamin falou em a gente evitar a notícia disso, para que nos meios de comunicação, para que o exemplo não seja difundido. Mas isso aí é difundido principalmente em redes sociais e às vezes na Dark Web, né, por baixo do pano. Você sabe, Paulo, o Paulo estava lá. 365 a.C., havia o templo de Ártemis, e lá tinha uma das maiores maravilhas, que era a estátua de Ártemis. Um belo dia, um psicopata foi lá e pôs fogo na estátua, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando pegaram ele, perguntaram, mas por que você fez isso? Porque o meu nome ficará famoso para sempre. Os gregos combinaram de nunca falarem o nome dele
para que o exemplo não se seguisse. Infelizmente, eu sei o nome dele. Onde foi em Bertioga, uma criança foi encontrada, um morador de rua pegou uma criança recém-nascida, levou no hospital municipal e disse que tinha encontrado numa lata de lixo, uma criança com 2 horas de vida abandonada. Essa foi a primeira versão. Está se investigando se o morador de rua que sumiu depois de entregar a criança não seria ele mesmo o pai da criança que foi entregue, Renata. Esse é mais um episódio triste que a gente preferia não ter realmente que comentar, porque eu que sou mãe, para quem é mãe, acredito que para quem é pai também, chega a ser inconcebível e inacreditável que alguém tenha esse sentimento de abandonar um bebê recém-nascido, ainda que não fosse nosso, né? É o tipo de conduta que... Como que alguém tem coragem de fazer isso com uma criança que não tem a menor possibilidade de se defender? Quem faz isso quer que essa criança morra realmente, porque não existe. Hoje nós temos todas as possibilidades. Se abandonou realmente numa lata de lixo. Numa lata de lixo, quer que aquela criança não sobreviva. A gente não precisa nem falar em métodos clandestinos de aborto, que a gente sabe que existem no nosso país, mas a gente tem todas as condições para que uma mãe que leve uma gestação até o fim, ela doe essa criança, ela abra mão da maternidade e possibilite que essa criança venha a ser adotada, ou fique provisoriamente em um abrigo, em uma casa que ela possa ter minimamente as condições de sobrevivência e quem sabe vir a ser adotada no futuro. Então, é inconcebível, a gente precisa entender esse contexto todo. Eu também li a respeito dessa desconfiança de que porque muitas vezes eles fazem isso e depois se arrependem e tentam levar para o hospital como se tivessem encontrado. É preciso investigar quem seria esse morador de rua. Está prestando depoimento nesse momento e ele disse para o pessoal da Guarda Municipal que ele é o pai. Ele confessou. Ele deve ter sido identificado por câmeras, né? Porque ele entregou, isso foi na madrugada de segunda-feira e o depoimento está sendo hoje. Não tinha como a gente não identificar a pessoa. Até o século passado existia a roda dos desafortunados. As Santas Casas, elas tinham um mecanismo em que a mãe que quisesse abandonar o seu filho punha numa roda que girava e quem estava dentro, geralmente freiras, não sabia quem tinha dado a criança e permaneceu anonimato. Hoje a gente não pode fazer isso. Abandono de capaz é um crime muito sério. Acho que a gente precisa escutar um pouco essa mãe, aonde ela está, se ela estava sob influência de drogas, geralmente é isso. Ela estava na porta, o abandono foi, segundo a história inicial, na porta do hospital. O morador de rua, se arrependeu ou não, no último instante deve ter levado para o hospital, mas a criança estava envolvida ainda na placenta, não havia sido cortado o cordão, estava suja. Era uma criança prematura. Então, a gente sabe, infelizmente, pelo meu dia a dia, minha profissão, eu sou obstetra, que a gente tem ainda muita criança na adolescência engravidando e a gente tem uma associação terrível com o uso de drogas e com gravidez e gestações prematuras. A gente vai ter uns dias ainda de apurações, as histórias virão à baila. Não me surpreenderei se essa mãe não seja também adolescente. O que a gente precisa saber assim, é como acolher essas crianças, qual é a válvula de escape para essa gestação indesejada e como trabalhar essa criança. Já numa novela tinha uma história dessa, a criança fica marcada, a criança que foi abandonada na rua, abandonada no lixo. Que triste maneira de começar a experiência na carne dela. Houve um caso de aborto, só que aborto legal, de uma menina estuprada aos 10 anos. Isso foi em 2020, foi bastante comentado no país todo. Era uma menina do Espírito Santo, que ela foi estuprada pelo tio
em 2020 e o aborto demorou para ser feito o aborto legal, houve obstrução de pessoas da justiça e o aborto foi feito com 22 semanas. Isso foi no interior do Espírito Santo. O aborto foi feito numa clínica de um médico chamado Olímpio Moraes Filho, em Recife, embora não tenha sido ele que conduziu o aborto, Benjamin. Essa é uma pauta para você comentar. O aborto foi feito com autorização judicial, um aborto legal. Um padre, Luiz Carlos Lodi, de Anápolis, em Goiás, ele colocou nas redes sociais dele ofensas ao médico que tinha essa clínica onde foi feito o aborto, chamando esse médico de assassino. Isso foi em julho de 2020. E nessa semana a justiça decidiu que o padre Lodi, ele foi condenado por calúnia, injúria, difamação, né? Por ter chamado o médico de assassino, a uma indenização de R$10 mil para o médico. É uma notícia para nós sempre muito interessante, porque existe muita irresponsabilidade de ofensas, de acusações falsas em redes sociais. E o remédio, a maneira de corrigir isso é dessa maneira, é punindo ou com prisão, ou com multa, ou com prestação de serviços comunitários, os ofensores. E saiu barato. Eu acho que nessa história, não sendo corporativista, eu não defendo o aborto, mas eu gosto de colocar algumas coisas nos seus buracos, nas suas caixinhas. Eu não gosto do termo aborto legal, que parece que um aborto é uma coisa boa, é um aborto autorizado. É um direito dessa senhora que foi estuprada, menor de idade. Chamar de senhora uma criança de 13, 14 anos é ser no mínimo indelicado com ela. Era uma criança que foi extremamente maltratada. Este padre defende a sua religião, o seu ponto de vista, eu o respeito por isso. Mas eu não respeito quando ele não deu a dignidade à pessoa humana dessa menina. Ela não deu a dignidade da clínica, do profissional que trabalhou, que estava obedecendo à lei. É permitido esse tipo de aborto. E vamos parar para pensar. Eu acho que a gente precisa um pouco se preocupar muito mais com o nosso próprio nariz. Eu me lembro muito uma discussão paralela, que é aquele psicólogo que tinha uma clínica de cura gay. Me desculpa, ser gay não é ser doente. Ser gay é uma condição de vida. Ele nasceu com o desejo dessa maneira, ele construiu o seu desejo dessa maneira. Ninguém decide. Esta menina não decidiu ter relações espontâneas e mesmo que se decidisse, menor de 14 anos, ela não tem condições de decisão. Saiu muito barato. O mal que este padre, que jurou defender a vida, que acha que estaria fazendo bem, fez para essas pessoas, 10 mil, foi muito barato. Você já viu condenações desse tipo? Não, é a primeira vez que eu vi, mas eu acho que independentemente do valor, lógico que foi barato, eu acho que o efeito moral é muito importante de uma condenação dessa, porque a gente precisa analisar a questão sobre vários aspectos. Primeiro, os ônus e os bônus de se dizer o que quer, principalmente em rede social, né? Hoje as pessoas precisam, existe uma campanha que hoje está até em horário nobre nos principais canais de TV aberta para condenar, né, e se tentar evitar as fake news, porque isso que esse padre está fazendo nada mais é do que não só exercer o direito de expressão dele, mas não é só isso, ele está muito mais do que colocando um posicionamento religioso, ele está literalmente fabricando ali uma fake news. A partir do momento em que ele enquadra um médico como assassino no exercício do dever da profissão dele, legalmente autorizado, aquilo ali configura uma fake news e as pessoas precisam
responder por isso. A gente precisa desvincular no nosso país a religião, principalmente nos últimos anos, ela está se vinculando também demais à política e todos os demais ramos em que a gente tem na nossa sociedade, e a gente vê, da mesma forma que a gente vê Padre Júlio Lancelotti, que realiza um trabalho relevantíssimo junto aos moradores de rua, sofrendo ao contrário, né, ataques, principalmente em redes sociais também, que precisam ser apurados e precisam ser punidos, a gente vê um padre do outro lado prestando esse desserviço. Então, o efeito moral de uma condenação dessa, esse tipo de notícia, sim, precisa ser divulgada, precisa ser condenada, porque precisa ser comunicada, conversada com as pessoas, porque as pessoas precisam entender que a sua opinião tem limite e que direito de opinião não é sair dizendo o que você quer, a torta direita, de qualquer modo, sem se preocupar com as consequências disso para as outras pessoas. Realmente, imputar um crime a outra pessoa, incitar outras pessoas à violência, isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Tem que responder. Esse padre respondeu pelo xingamento que ele fez indevido ao médico numa rede social, e a gente espera que a justiça puna, assim, com regularidade, os autores dessas ofensas, os propagadores desse tipo de comportamento, para que a gente tenha mais responsabilidade nas redes sociais. Opinião volta depois do intervalo, é rapidinho, fica aí com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, em que o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, comentam as notícias com você. Acho que ele continua empresário, não é? Ex-empresário Donald Trump, que é um mega empresário, apresentador do programa O Aprendiz nos Estados Unidos e que virou presidente dos Estados Unidos, sempre foi uma figura extremamente polêmica, sempre, com falências, com recuperações judiciais, né, para negociação com credores. Na vida pessoal sempre foi extravagante e, como presidente, ele continuou tendo esse comportamento. Agora, como ex-presidente, ele responde, a partir de ontem, a 34 acusações. O promotor Alvin Bragg, a frase dele é que o Trump usou repetidamente comportamentos fraudulentos de esconder contabilmente a movimentação de dinheiro destinado a subornar pessoas, entre elas uma ex-estrela do cinema pornô, Stormy Daniels, de fatos subornar as pessoas para esconder fatos que o poderiam prejudicar eleitoralmente em 2016. Ele tocou piano ontem, Renata, as digitais escolhidas, aquela foto tradicional de frente, de perfil, não foi divulgada, ele não foi algemado, mas a situação dele é muito difícil, 34 acusações a ele, pode ser preso, é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a se tornar réu num processo, e ele vai enfrentar também o processo pelo incitamento, né? Há evidências contra ele de incitamento à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O que eu achei mais interessante nessa notícia das 34 acusações, todas elas, isso não envolve de maneira alguma a invasão do Capitólio, mas todas elas envolvem a falsificação de documentos, notas, etc., para algumas assinadas, se não me engano, 10 por ele próprio, todas para encobrir algumas atividades ilícitas voltadas direta ou indiretamente para a campanha dele de 2016. E o que mais me surpreendeu, que eu não conheço a fundo a legislação penal dos Estados Unidos, é que das 34 acusações, cada uma delas pode ter uma pena de até 5 anos individualizada. Vamos multiplicar 5 vezes 3? Por falsificação de documentos, a gente fica até
até imaginando como que seria isso no Brasil, né? No Brasil você já enquadraria no crime continuado, todas as... ainda que levassem essa continuidade acontecesse por anos, mas você teria aí uma série de benefícios para esse réu. Eu li também que existe a possibilidade lá nos Estados Unidos de negociação com os promotores para que se tenha algum outro tipo de penalização e não necessariamente a reclusão. Mas eu achei bastante interessante a forma como eles capitulam individualmente a possibilidade de pena para cada uma dessas acusações. Se realmente isso for verdade, ele está bastante complicado, né? O nosso ex-presidente dos Estados Unidos. E acho que muita coisa vai aparecer ainda. A defesa dele está alegando a insuficiência de provas, né? A denúncia vazia, que eles chamam, e cabe ali ao Ministério Público conduzir esse processo de modo a tentar demonstrar documentalmente, cabalmente, a existência realmente da prática desses crimes. O Trump, ele completa 77 anos em junho, quer dizer, nem entrou no inferno astral ainda, Benjamin. Não, o inferno ele trouxe pra gente. Eu estava pensando como é que eu ia começar esse comentário. Eu acho que uma pena alternativa para o Trump seria obrigá-lo a cortar o cabelo, que já seria um grande castigo para ele. Ou parar o bronzeamento. Artificial, com a cor laranja dele. E aí eu peguei o gancho do bronzeamento, porque eu fiquei pensando assim, eu tenho 2 colegas aqui, o âncora e a minha colega de bancada, que são pessoas do esporte, se cuidam, jogam tênis, praticam no remo. Eu confesso, até pela barriga que eu possuo, que eu não sou tanto do esporte, eu sou mais do livro. E eu gosto muito de livro de história. Eu tenho um lema na minha casa que é assim, quem não conhece a história é condenado perpetuamente a repetir os fatos. Meu Deus do céu! Eu tenho um ex-presidente que foi pego porque ele subornou uma ex-atriz de filmes pornôs com dinheiro de restos de campanha. Eu tenho um ex-presidente no Brasil que uma vez foi questionado o que ele fazia com um dos auxílios deputados, ele falou, não, eu usava para comer gente. É a mesma coisa. Eu tenho um ex-presidente que terminou com a invasão no Capitólio, eu tenho um ex-presidente que acabou com a invasão de Brasília. Será que eu vou ter que dizer que eu vejo brevemente, talvez na próxima notícia, o nosso ex-presidente também tocando piano? Afinal de contas, as joias que ele esqueceu de entregar, que ele tentou liberar, será que não é um crime importante? Ontem o ex-presidente Bolsonaro, ele não tocou piano, não teve as digitais escolhidas porque ele foi prestar depoimento. Aliás, é hoje o depoimento. Na verdade, é porque a legislação Federal. No Brasil, quando o indiciado ele é civilmente identificado, não existe mais tocar piano, não né? existe mais a identificação digital. Preto, né? Agora, o Bolsonaro depõe hoje, à tarde, na Polícia Federal, não se sabe exatamente em que delegacia da Polícia Federal, sobre esse caso das joias. Ele devolveu um terceiro kit, foram 3 kits de joias, foram armas, parece que agora já está tudo devolvido. Mas ele vai ter dificuldades com isso também. Porque configura apropriação indébita, você está se apropriando de um patrimônio público que, se recebido em nome do governo, ele teria que ser devolvido, né, para o patrimônio do país. Isso é o que se descobriu. Será que a gente nem sabe se tem mais coisa? Eu não consigo entender, Renata, o que o ex-presidente queria fazer com um relógio Rolex? Porque ele usava um relógio de plástico, ele usava uma caneta Bic. Por que será? O que mudou na cabeça dele para querer ficar com alguns milhões de dólares em joias? E o mais interessante, talvez venha aqui na nossa próxima notícia, quando você vai falar de gastos dele durante a campanha, o mais interessante é que lá nos Estados Unidos, fazendo um paralelo ainda entre os 2 presidentes, lá nos Estados Unidos havia, né, uma suposta fraude para encobrir gastos utilizados
durante a campanha para fins ilícitos. No Brasil, a coisa é um pouco, embora nós tenhamos uma penalização mais branda, uma justiça mais lenta, menos eficaz, creio eu, nós temos ali a questão interessante que vai mais a fundo, né? O dinheiro usado supostamente, diria supostamente porque não tenho prova concreta disso ainda, de forma ilícita, é dinheiro público, que é mais grave, né? Esse dinheiro do cartão corporativo, pagando R$750 mil em lanches durante a campanha, é uso de dinheiro público? É apropriação indébita também? Eu acredito que vai ter um enquadramento parecido, se não esse, parecido com esse, porque o cartão corporativo, que no nosso país já é a farra do boi, ele é utilizado para despesas pessoais da pessoa que tem, ocupa, né, um cargo, uma função pública. Então, seria para suas despesas de locomoção, de alimentação, essas despesas do dia a dia consideradas ali como rotineiras, as viagens, etc. Agora, você gastar 754 mil em lanches usando um cartão corporativo, eu não sei quantos quilos o Bolsonaro teria que estar pesando para ter consumido essa quantidade de lanches. Então não fica muito difícil de se demonstrar que o dinheiro público, no caso, através do cartão corporativo, foi utilizado para financiar a campanha dele, o que configura, a meu ver, uma apropriação indébita de dinheiro público, sim. Agora, o cartão com um agravante que é durante a campanha eleitoral. Então, além do crime da apropriação, há um crime eleitoral que pode terminar na história com a ineligibilidade do Bolsonaro. Agora... Exatamente, porque inclusive a lei eleitoral, ela veda, né, a distribuição de bens e de benefícios nos meses que antecedem a eleição. Então tem uma série de gravidades ali, inclusive me parece que o governo anterior, ele era tão desprovido de preocupação com a legalidade que essas condutas passaram a fazer parte ali da rotina do presidente sem muita preocupação. Agora, o cartão corporativo, quando você tinha cartão corporativo, dava uma tentação de gastar assim, Benjamin? Eu adoraria ter tido alguma vez, eu nunca usei, não. No meu tempo de secretário, a gente tinha uma coisa chamada de verba de pronto pagamento, que era para pequenas despesas da secretaria, que girava em torno de 10 a 50 mil reais no máximo, e que era utilizado assim, acabou material de escritório, uma pequena eventualidade, qualquer outro gasto, havia um processo para fazer, inclusive para viagens, em que você tem que mostrar o motivo da viagem. Você nunca teve cartão corporativo? Infelizmente não. Então nunca teve essa tentação? Não, a tentação todos nós poderemos ter ou não, mas Santo Agostinho dizia que não há razão de não pecar sem ser tentado. Agora, o cartão corporativo, ele deve dar uma tentação na pessoa mesmo, né? Muitas pessoas têm tendências altamente consumistas e tem aquele cartão que você não vai ter que pagar, quando você tem o cartão que você vai pagar no mês seguinte, você pensa duas vezes. Agora, o corporativo é a viúva que vai pagar, né? Ou alguma instituição, porque no Santos também houve, no Santos que ontem ganhou na estreia, exibindo futebol. Goleou! Horroroso futebol. Houve casos de presidentes que compraram até lingerie com cartão corporativo, né? Mas eu até entendo um absurdo desse, um ataque no shopping, mas 754 mil de pão com queijo, vá ter ataque assim lá em Brasília. Eu sinceramente, eu não consigo compreender, eu não entendo, porque é um dinheiro que não é seu. Eu também não tenho cartão corporativo na prefeitura. Eu nunca tive nem telefone, eu nunca tive carro, eu sempre usei meu telefone, meu carro para trabalhar. E o que a gente tem são essas despesas que eles chamam de adiantamento, né? Que você gasta do seu dinheiro, quando eventualmente faz uma viagem a trabalho, você gasta, apresenta o recibo, né? A contraprestação para a prefeitura e daí você tem direito ao reembolso da despesa que você fez.
valores. E isso a gente tem na prefeitura e eu fiz muito pouco uso disso, porque eu acho tão burocrático que às vezes um almoço eu deixava para lá, não fazia. E eu não consigo entender, sinceramente, não há tentação, é uma questão mesmo de principiológica, de você ter valores mesmo, de conduzir a sua vida e saber que aquilo não lhe pertence, porque eu não consigo imaginar que tentação é essa que faça você utilizar algo que não é seu em benefício próprio. Renata, a tentação é do Santo Agostinho, não? Eu acho que é a síndrome do pequeno poder, né? É aquela coisa assim, eu tenho, eu posso, por isso eu sou melhor. Eu lembro que uma vez, conversando com um ex-secretário de uma outra pasta, e ele teve problemas na prestação de contas, porque ele foi almoçar em Brasília e ele comprou uma garrafa de vinho. E é explicitamente proibido, era almoço, é comida, não é bebida. Uhum. E ele tinha que justificar, acabou pagando do próprio bolso, mas eu cheguei para ele e falei, mas por que você pôs uma garrafa de vinho que se você não bebe? Ele falou, eu não resisti à tentação. Foi questão da tentação. Agora, no Brasil, esses valores a que a Renata se referiu e que são valores importantes, né? Eles estão tão desgastados, mas tão desgastados, que num restaurante ou numa loja, quando você faz uma refeição num restaurante, né? E você pede a nota, o garçom pergunta de quanto você quer a nota. Uma pergunta absurda. A nota tem que ser do valor que você está gastando, né? Mas é muito comum Isso aconteceu comigo em Brasília. De restaurante responderem assim, de quanto você quer a Isso nota. Aconteceu comigo em Pra Brasília. Você cobrar mais do que você gastou. O motorista de táxi, ele virava pra gente e falou, mas você quer nota de quanto? Eu falei, do valor que eu paguei, eu gastei. Mas assim, era ato comum, fazia parte do senso comum deles. Faz parte do desgaste das instituições, do desgaste dos valores no país. Renata, rapidamente, tem uma notícia que é muito mais importante do que pode parecer à primeira vista. As delegacias de defesa da mulher em todo o Brasil vão passar a funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. A gente sempre considerou aqui um absurdo que a Delegacia de Defesa da Mulher fechasse à noite, fechasse no fim de semana, que são horários e datas em que ocorrem mais agressões a mulheres, né? Agora falta as demais contrapartidas, né? A proteção, porque as verbas de enfrentamento da violência contra a mulher foram drasticamente reduzidas durante o governo Bolsonaro. 94%. É verdade. Há quem se coloque contra o funcionamento 24 horas, há quem defenda que ele não precisa acontecer, porque a demanda, embora a gente tenha notícias de aumento de violência contra a mulher, ou pelo menos acesso a esses dados que antes nós não tínhamos, até por conta do que as redes sociais possibilitam, a proximidade do telefone celular para poder gravar e denunciar, mas há quem defenda que não há demanda necessária em volume para o funcionamento das delegacias durante 24 horas. Só que, no meu entender, embora não haja volume de demanda, existe relevância da demanda. E eu acho que é uma medida que, no momento, a gente precisa, sim, porque nós não temos, infelizmente, as delegacias comuns aparelhadas para receber essas mulheres adequadamente no momento em que elas precisam. Então, é uma questão de relevância de demanda e não necessariamente de volume. Essa mulher precisa se sentir acolhida e encorajada para denunciar. Ela precisa ter um recebimento ali, né? Um ambiente de acolhimento, inclusive para os demais aspectos que envolvem uma denúncia de crime contra a mulher, de violência contra a mulher, que não é simplesmente, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, não basta estimular a mulher a denunciar, se ela sabe que quando ela sair da delegacia, ela vai voltar para a casa do seu algoz, ela vai voltar à convivência do seu agressor. Então, violência contra a mulher é algo muito mais complexo e envolve uma rede de acolhimento e talvez esse aqui seja um dos passos importantes que estão sendo dados. A Renata, ela traduziu com muita exatidão. Não existe o volume de demanda, mas existe a relevância da demanda. Se todas as delegacias funcionarem 24 horas e no ano uma vida de mulher for salva,
já está justificado, né? E mais do que isso, a gente cria programas alternativos. Na saúde, a gente tem um programa de saúde da família que não espera você ficar doente. Ele vai na sua casa ver como você está. Talvez a gente canalize esses trabalhos para que as polícias, a delegada, os investigadores circulem nas casas das últimas vítimas, vejam se as medidas protetivas estão sendo cumpridas, se aquele cara que ameaçou, ele está realmente se mantendo afastado. Acho que dá para criar demanda sim, apesar da relevância ser importantíssima. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a participação da Renata Arraes como comentarista, também a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1, e uma ótima segunda metade de quarta-feira para você que você merece.